Bíblias aí, por favor. Atos, capítulo 5. E hoje nós vamos continuar nosso estudo em Atos, a partir do verso 17, do capítulo 5. Atos, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 17 a 32, tá bom? Deixa aberto aí, já já nós vamos ler juntos. Mas eu quero lembrar vocês que já tem algumas semanas, na verdade alguns meses, que nós temos começado então esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos. E desde então nós temos aprendido muito que o Senhor abençoou e tem abençoado muito a igreja, nesses 2000 anos de história de igreja, né? Mas também nós temos visto que a igreja tem passado por diversas perseguições, diversos problemas, inclusive problemas internos, né? Alguém já disse, quando perguntaram para Gandhi por que ele não se convertia ao cristianismo, ele disse que o maior problema da igreja é porque os crentes não creem naquilo que eles pregam. Por isso, então, ele não se convertia ao cristianismo. É um dos problemas. E quando perguntaram para mais alguém por que ele não frequentava a igreja, ele dizia que ele não frequentava a igreja porque o próprio povo de Deus não se dão bem uns com os outros. Então, o que ele queria fazer lá na igreja, né? Então, são coisas que devem chamar nossa atenção a esse respeito. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas. E hoje, o título da mensagem é Espalhando o Evangelho. Espalhando o Evangelho. Então, eu quero falar sobre essas coisas, lembrando que... Estou falando muito rápido? Não? Está tudo bem? Hã? Ah, estou te respeitando, pode deixar. Depois na conversa, então, no meio do culto, na conversa. Se pedir água, você vai ver. Ok? Tá bom, então vamos lá. Continuando aqui, então. Como eu estava dizendo, os primeiros crentes... Não, estou brincando. Né? Então, nós sabemos que houveram perseguições e ainda existem perseguições, ainda hoje. Por quê? Simplesmente porque nós falamos, nós pregamos o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver hoje sobre algumas coisas, e eu gostaria de falar sobre as lições que eu tirei desse texto, para que nós possamos refletir juntos, possamos pensar juntos, e possamos, na verdade, aplicar juntos aquilo que aprendemos, ok? Então, talvez o verso-chave dessa porção do texto para mim, por exemplo, para mim é o verso 28, que nós vamos ler daqui a pouco. O verso 28 diz que os apóstolos encheram a cidade da doutrina. Eles encheram a cidade da doutrina. E eles estavam sendo acusados justamente por isso, porque eles encheram a cidade da doutrina, ou seja, eles encheram a cidade do evangelho. Eles pregaram o evangelho em todos os lugares que eles iam. Então, e isso deveria nos levar também a pensar. Não seria fantástico se Cliff Oak Church enchesse Cannintal com o Evangelho de Cristo? Fantástico, né, Diego? Pelo menos uns 3 aí concordam comigo, né? Vamos lá. O Diego achou fantástico, eu também acho fantástico. Seria fantástico se Cliff Oak Church enchesse Cannintal com o Evangelho de Cristo. Seria satisfatório para nós, se pessoas viessem aqui e quisessem fechar a igreja, quisessem nos impedir de pregar o evangelho, porque nós estamos enchendo Cannintal com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Seria para nós motivo de satisfação, seria para nós motivo de alegria, porque como nós vimos algumas semanas atrás, as pessoas podem calar o pregador, podem calar os pregadores, mas não podem calar o evangelho. Elas podem fechar as igrejas, mas elas não podem matar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos ver essa noite. Nós sabemos que nós deveríamos estar então enchendo a cidade com o evangelho. Por quê? Porque nós recebemos poder, não foi? O que foi que o Senhor Jesus prometeu lá em Atos capítulo 1, verso 8, nós estamos falando desde o começo, que talvez seja o verso-chave de todo o livro de Atos. Atos capítulo 1, verso 8 diz: E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o nosso campo missionário, claro que, lembrando que o primeiro campo missionário, meu, seu, de qualquer um aqui, o seu primeiro campo missionário é a sua casa.
Seu primeiro campo missionário é o seu lar, a sua casa. Mas aqui no nosso contexto de igreja, o nosso campo missionário, a nossa Jerusalém, entre aspas, é onde estamos inseridos. Canning-Town. Olha a Hay Fever pegando. É Canning-Town, Londres. Essa é a nossa Jerusalém. Assim como se espalharam, então, as notícias acerca de que muitas coisas acontecem, ou se espalham as notícias, que muitas coisas acontecem ao nosso redor. Todo dia você vê nas notícias, todo dia você lê jornal, todo dia você ouve gente falando, você vê no Facebook, vê no Instagram as coisas acontecendo. Tem um grupo, chama Neighbors, alguma coisa aqui do East London, Neighborhood. Aqui. Ali todo dia acontece alguma coisa. Todo dia acha um gato decapitado, todo dia acha um cachorro morto, todo dia entra na casa de alguém, todo dia rouba uma bicicleta, todo dia rouba alguma coisa. Outro dia postaram um vídeo de uma pessoa roubando planta, levando um vaso de planta no braço e levou embora. A gente sabe de tanta coisa. Seria tão bom se ao invés dessas notícias, nós ouvíssemos falar que Cliff Oak Church está espalhando o evangelho em Canning-Town. Já pensou? Alguém postar lá no Neighborhood, sei lá das quantas. Canning-Town, Cliff Oak Church é uma igreja que prega o evangelho. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Vamos então ler Atos capítulo 5, dos versos 17 e 18 só por enquanto. 17 e 18 só por enquanto. Atos 5, 17 e 18. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Veja, nós já estudamos antes que primeiro eles prenderam Pedro e João. Agora, eles não prendem só Pedro e João, eles prendem os apóstolos. Provavelmente, todos que estavam andando junto com eles agora são presos. Então, vocês estão vendo que a notícia está se espalhando, e agora não é só Pedro e João que estão com essa incumbência de pregar, mas todos os outros. E agora todos eles então foram encarcerados. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com o texto, e nós vamos seguir com ele adiante. Primeira coisa que nós vamos aprender com o texto é que o povo de Deus vai sofrer perseguição. O povo de Deus vai sofrer perseguição. Se você diz que é crente e a sua vida está muito boa, ninguém te enche o saco porque você é crente, ninguém faz chacota com você porque você é crente, ninguém faz chacota porque você, em vez de ir para o churrasco, você vai para a igreja, ninguém brinca com você, ninguém te persegue por isso, se a sua vida está muito boa, cuidado. Cuidado. Porque o crente verdadeiro vai sofrer perseguição. Já começa assim. Imagina que vocês convidaram alguém para vir na igreja hoje. Ó, o Max está aqui pela primeira vez, né, Max? O Max está aqui, seja bem-vindo, viu, filho? O Max está aqui pela primeira vez que o Max está aqui. E eu já vou te falar, Max. A igreja é complicada. E se você quiser fazer parte dela, você vai ficar complicado também, fica tranquilo. E você vai sofrer perseguição. Então, imagina que você convidou alguém para vir aqui hoje, e você disse assim para essa pessoa, olha, vamos lá. Vamos, hipoteticamente, vamos dizer que você falou isso. Vamos lá, o pastor é uma bênção. O pastor vai pregar uma palavra hoje que vai te surpreender, que vai te encorajar. Hipoteticamente, você disse isso para alguém hoje. E aí você chega aqui hoje e ouve eu falando para você que a igreja vai sofrer perseguição. O povo de Deus vai ser perseguido. Isso não é muito encorajador, não é bem essa mensagem que você gostaria de ouvir, né? Mas, de certa forma, ela é sim encorajadora. Essa afirmação, ela é encorajadora, deveria nos encorajar. E eu quero ser muito honesto com vocês, porque é exatamente o que o texto diz. A Bíblia diz, nos versos 17 e 18, que os apóstolos foram levados e jogados na prisão. Eles foram aprisionados simplesmente por serem crentes. Simplesmente por estarem pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam falando para os outros sobre Jesus e isso trouxe problemas para eles. E essa não é a primeira vez que o povo de Deus é perseguido na Bíblia e nem vai ser a última. Quantas vezes você já se encontrou falando com alguém, conversando com alguém, ou em algum ambiente, e a coisa estava fluindo legal.
a partir do momento que essa pessoa, que essas pessoas souberam que você era crente, o clima mudou. Quantas vezes aconteceu isso com você? Eu já dei um exemplo para vocês, uma vez vou repetir. Uma vez eu fui ao banco, muitos anos atrás, um banco, o NatWest, que tinha ali em Beckton, atrás do Asda. E eu estava lá conversando com uma moça, com uma senhora, sei lá, uma jovem senhora, de uns 30 e poucos anos. E até então a conversa estava fluindo bem. E ela estava me perguntando, olha, você não é inglês, né? O seu sotaque, de onde você é? Eu sou brasileiro. Que legal, Brasília, bom dia, tudo bem? E aí já começa, né? Pelé, futebol, Ronaldinho. Eu, não, ok, legal, sou brasileira. Aí, e a conversa vai, você é casado? Sou, tem filho? Não sei o quê. Qual é a sua profissão? Até então a conversa estava fluindo legal. Qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Ela estava assim, a tela do computador estava virada para mim, para ela, enquanto ela estava colocando os dados. Ela falou, qual é a sua profissão? Eu falei assim, eu sou pastor. Ela virou o computador, falou assim, agora o senhor pode se retirar, porque eu tenho uma outra reunião, não tem nada aqui para você hoje, muito obrigado. Ela simplesmente me mandou embora, porque eu disse que eu era pastor. Entende-se que ela era muçulmana, pelos trajes que ela estava vestindo, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Então, a conversa estava amigável até o momento que eu falei que eu era crente. Então, e aquilo, eu comentei com alguém depois e me falaram assim, você devia reclamar, porque isso é discriminação, você devia ir na gerência, não sei o quê. Eu falei, não, está tudo bem. Está tudo bem. Se ela me expulsou pelo fato de ser crente, então tá bom, né? Glórias ao Senhor por isso. Mas, entendem a situação? Mais ou menos por aí que eu quero fazer vocês pensarem a respeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, lembre-se que Timóteo é o filho na fé de Paulo. Paulo treinou Timóteo para ser pastor. E Paulo envia Timóteo para ser pastor. Da igreja de Canintal. Éfeso, isso. Paulo envia Timóteo para ser pastor da igreja em Éfeso. E Paulo escreve aos irmãos, fala, olha, recebam esse garoto. Eu sei que ele é jovem, mas recebam ele. Recebam ele, porque a fé que ele professa é a fé que eu ensinei, que eu aprendi do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz o seguinte, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E agora eu te faço uma pergunta, quantos de vocês querem viver piedosamente para o Senhor Jesus? Quantos de nós queremos? Então nós seremos perseguidos. Levanta a mão quem quer viver piedosamente para o Senhor Jesus, vai, vamos brincar. Eu quero viver piedosamente para o Senhor Jesus, levanta a mão. E agora eu vou terminar a frase, porém vocês serão perseguidos. Fica com a mão levantada agora. Quem aí quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer ser perseguido. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos os problemas que essas bênçãos podem trazer para a gente. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos só o bônus, mas não queremos o ônus, né? Mas seguir a Cristo é isso. Ele mesmo disse, se você quer ser meu discípulo, o que você tem que fazer? Pegue a sua cruz e siga-me. O que é carregar a cruz? O que é pegar a sua cruz e seguir? É exatamente isso. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ouçam, eu não creio que nós... Eu até escrevi isso aqui com bastante grifo, para eu não esquecer, porque eu quero repetir 2 vezes isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Eu não creio que nós realmente possamos experimentar o poder e a presença de Deus em nossas vidas até que nós tenhamos uma teologia saudável do sofrimento. Sabe por quê? Porque o que é pregado por aí é que vem para Jesus que vai ficar tudo bem. Vem para Jesus que você vai prosperar na vida. Vem para Jesus que isso, vem para Jesus que aquilo. Ninguém fala, vem para Jesus que a sua vida vai virar um caos. Ninguém prega isso. Sabe por quê? Porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Então, a não ser que nós tenhamos uma teologia saudável acerca do sofrimento e nós entendamos o que realmente significa esse sofrimento na vida do crente,
a coisa vai ficar feia. Então, e aí você pode olhar para mim e dizer assim: como assim, pastor? Eu quero dizer que nós que queremos caminhar com Cristo, devemos entender de uma vez por todas que até que Jesus volte, ou que Ele nos recolha para Ele antes, seja o que vier primeiro, nós vamos sofrer perseguição e vamos passar por problemas. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que o problema do mundo, que é o pecado, começou no jardim do Éden, amém? E não vai estar completamente sanado no mundo até que o Senhor Jesus retorne. O meu pecado, o seu pecado foi sanado por Cristo na cruz do Calvário, amém? Agora, o pecado do mundo em geral, nesse sentido, não vai ser sanado completamente até que o Senhor Jesus Cristo retorne. Então, até que Ele retorne, ou até que eu ou você vamos para a glória com Ele, o que vier primeiro, nós vamos ter esses problemas. Então, enquanto crentes, nós estamos salvos da punição, nós estamos salvos da ira de Deus, porém, nós vivemos nesse mundo e padecemos como qualquer um outro padece. Nós sofremos problemas, nós temos irmãos e irmãs agora lá no Rio Grande do Sul, que perderam tudo, que perderam o ente querido. Não é porque eles são crentes que eles são isentos desse tipo de problema, não. Eles passam por problemas, eles também têm problema no casamento, o crente também tem problema no casamento, o crente tem filho na droga, o crente tem filha prostituta, o crente também tem essas coisas. Por que é que as pessoas acham que porque eu sou crente, então a minha família tem que ser perfeita? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Se alguém te disse isso, ele mentiu, ela mentiu. Porque não é assim. Até porque a salvação é individual e a fé é uma coisa muito pessoal. Não é porque eu tenho fé que a minha esposa também vai ter, que o meu filho também vai ter. Não, eu posso ensinar, eu posso orientar, eu posso pregar, assim como nós temos feito. Não é porque eu prego o evangelho lá fora que todo mundo vai se converter, é? Não, assim também é nosso lar, assim também é a nossa casa. O que nós podemos fazer? Na maneira do possível, nós devemos pregar, nós devemos ensinar e principalmente dar testemunho da fé que professamos. Porque quando as pessoas olharem para mim, olharem para você e enxergarem que realmente ele e ela vivem esse evangelho que ele e ela pregam, opa, alguma coisa tem de diferente aqui. Aí sim, a nossa pregação vai surtir efeito. E aí nós vamos ser acusados de estar espalhando a doutrina por todos os lugares que nós vamos. Ou seja, o sofrimento é uma experiência compartilhada entre crentes e não crentes. Tentações, problemas familiares, perda de emprego, problema de saúde, morte, câncer. Pega o crente e pega o não crente. Todos nós estamos, nesse sentido, no mesmo barco. Nós sofremos das mesmas coisas. Mas, contudo, entretanto, todavia, Romanos 8, 28, Paulo escrevendo aos Romanos, nos lembra muito bem de que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O povo de Deus tem problema, o povo de Deus sofre perseguição, e se nós estamos vivendo a nossa vida verdadeiramente para Cristo, nós também sofreremos essas coisas. No tempo dos apóstolos, perseguição significava prisão e muitas vezes até morte. O que significa hoje perseguição para nós? Como eu disse no início, significa ridicularização, significa apontamento de dedo para nós, significa pessoas fazendo piada com a nossa fé, colega de trabalho, na escola, membro da família, zombam de nós porque nós somos crentes. E eles tentam nos fazer pensar, nos fazer achar que a maneira que nós vivemos é errada. Eles dizem para você, você está doido. Por que você está vivendo assim? Como assim você fazia isso e agora não faz mais? Porque agora você virou, como alguém disse para mim um dia, lá na minha cidade natal. Ô Leandro, você virou pastor? Eu falei, virei. Eu estava assim, eu desvirei, virei pastor.
É assim que funciona. Não, não é virou. Não é virou, você não virou crente. Ninguém vira. Não é, você virou, não é desenho animado, que você está aqui, pum, faz assim, virou. Transformou em alguma coisa. Né? Porque, na verdade, essa é uma visão errada, uma visão humanista, de que alguém, pior que isso, alguém ainda me disse, tentando me desconverter, disse assim, todo crente é um ex alguma coisa. Todo crente é uma ex-prostituta, um ex-bandido, um ex-drogado, um ex-isso, um ex-aquilo. Eu falei, exatamente. Todo crente é um ex alguma coisa. Eu, inclusive, sou um ex. Ex o quê? Ex-condenado. Ex-desgraçado. Mas agora, por causa da graça do Senhor, hoje eu sou chamado filho de Deus. E você? Todo crente é um ex alguma coisa. Todo crente é um ex-crente. Né? Então, desculpa, o ex-crente nada. Todo crente é um ex-não crente. Agora deu um nó aqui. Não, todo crente é um ex-não crente. Então, quando as pessoas te apontarem o dedo, quando as pessoas zombarem de você, não deixa de ser um tipo de perseguição. Mas lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Lembre dessa segunda parte. Não fique só com a primeira. Não fique só com a primeira. Amém? Então, seguindo adiante, lembre-se que estamos falando sobre encher a cidade do Evangelho. Então, nós temos alguns lembretes aqui nessa passagem, de que, primeiro, se você quer seguir, se você quer pregar realmente como deve, você vai sofrer perseguição. E a segunda coisa, que nós vamos ver agora dos versos 19 a 28, é que o propósito de Deus sempre prevalecerá. Sempre. Vamos ler dos versos 19 a 28. Então eles foram jogados na prisão, e agora, verso 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram lá. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Então vamos lá. O propósito de Deus prevalecerá. Aqui nós temos os apóstolos, então, trancafiados na prisão, e a Bíblia diz que naquela mesma noite, um anjo do Senhor abre as portas da prisão e solta os apóstolos. Eu não quero nem entrar muito no caso do milagre em si, da soltura dos apóstolos, mas eu quero falar do que aconteceu depois. O anjo fala para eles irem no templo e fazer o quê? O anjo diz para eles: olha, vou soltar vocês, e agora vocês vão embora daqui, vão para suas casas, se escondam. Não, o anjo diz: agora vão e preguem, continuem pregando. Continuem pregando. Falarem o quê? E para eles falarem o quê? As palavras dessa vida. Veja, dirijam-se ao povo e relatem todas as palavras dessa vida. Isso é o Evangelho, palavras de vida e de vida eterna, segundo disse o Senhor Jesus.
A Bíblia diz que o anjo liberta os apóstolos então vão e ficam no templo na manhã seguinte pregando o evangelho. Eles vão e fazem exatamente aquilo que os levou para a prisão. Eles não fogem, eles não se escondem, e é isso que nós fazemos muitas vezes, nós nos fugimos, nós nos escondemos, nós nos envergonhamos do evangelho. E muitas vezes somos nós vergonha para o evangelho. Mas esses homens não. Eles seguiram adiante com o propósito, eles sabiam do seu chamado e eles foram obedientes. A Bíblia diz que o anjo liberta e manda que eles vão pregar. E aí, o sumo sacerdote, todos do Sinédrio, um conselho de cerca de 70 homens, 70 membros da elite religiosa, se reuniu na manhã seguinte, e estão lá sentadinhos, tomando seu cafezinho da manhã, conversando e talvez tramando. E agora, o que nós vamos fazer com esses homens? Será que o fim deles vai ser o mesmo do mestre deles? Será que nós vamos mandar crucificá-los todos? Será que nós vamos açoitá-los e depois soltar? O que nós vamos fazer com esses homens, afinal? Imagine só a cena. Imagine você a cena. Você está lá sentado no Sinédrio e de repente você manda buscar os prisioneiros e os guardas voltam e falam, não está lá não. Eles não estão lá. Como não está? Não, as portas estão trancadas. Não tem como eles terem fugido. Vocês já viram a prisão romana, como é que era? Já viram a prisão romana ou a prisão que seja, a prisão do tempo judaico? É parede pura, de pedra, parede espessa, só uma grade na frente, malemar tem janela, não tem como fugir, não tem como cavar, não tem como sair por cima, não tem como fugir. As grades estão cerradas, os cadeados estão fechados, tem homens nas portas da prisão e eles não estão lá. Aconteceu um milagre. Eles foram libertos. Mas eles não foram libertos por causa deles, eles foram libertos por Jesus pela causa de Cristo. Esse é o milagre. O milagre em si não é que eles foram libertos, o milagre em si é que eles foram libertos para pregar o evangelho. Lembre-se disso. O milagre sempre acontece para que o nome de Deus seja glorificado. Lembre-se disso. O milagre não é acerca do homem, o milagre é acerca de Cristo. Então você imagina a cena. Eles olham, eles não estão lá e eles são indagados. Onde é que eles estão? Chegaram à prisão, os guardas não encontraram ali, então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Provavelmente devia ser uma prisão também muito escura, né? Porque eles tiveram que abrir para checar se tinha alguém lá dentro. Imaginem só, tiveram que abrir para checar. Olha, não tem ninguém aqui. Diante desse relato, o capitão da guarda, do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio, ensinando o povo, espalhando o evangelho. Eles não param. Não sei o que nós vamos ter que fazer com esse povo. Vocês conseguem ver isso? Nada e nem ninguém, irmãos, nada e nem ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Nada e nem ninguém, porque era propósito de Deus que esses homens, naquele momento, naquela época, naquele tempo, continuassem pregando o evangelho, espalhando o evangelho. Eles não podem prender o evangelho. Eles prendem os homens, eles fecham as bocas, mas eles não podem deter o evangelho. Jesus, ele mesmo disse aos seus seguidores, vocês serão minhas testemunhas em todo canto. Vocês levarão o meu evangelho por toda a cidade, para todo mundo. Vai acontecer. Pode apostar, porque quem está dizendo sou eu. Imagina o Senhor Jesus frente a frente com você, frente a frente com ele, dizendo, eu estou dizendo a vocês, vocês serão minhas testemunhas. E você pode escrever que eu assino embaixo, porque isso vai acontecer, porque quem está dizendo sou eu. Sou eu. E isso não significa que o povo de Deus, ao sofrer perseguição, diga-se de passagem, deixa eu deixar bem claro isso, não significa que o povo de Deus, ao sofrer perseguição, vai sempre ser liberto da prisão. Isso não significa isso. Não é essa a questão. A questão é que os propósitos de Deus sempre prevalecerão. Quem sabe se o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é padecer por causa do evangelho.
Nós não sabemos. Só Ele sabe. Nós precisamos estar atentos a isso. Quando os apóstolos estavam presos, Deus não estava sentado no seu alto e sublime trono, com a mão no queixo, pensando: e agora? O que eu faço? E agora? Prenderam eles. Como é que o meu propósito vai ser cumprido? Como é que vão espalhar agora o evangelho? Porque se esses que são os mais corajosos foram presos e eles não forem mais pregar, quem é que vai pregar? Não, Deus não estava assim. Deus estava e está e sempre estará absolutamente no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Deus não estava lá sentado no seu trono, coçando o queixo e falando: e agora? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia nos dá certeza dessas coisas em várias passagens, irmãos. Várias passagens. O que nós precisamos é lembrar delas, é lê-las, é estudá-las, é entendê-las. O Senhor Jesus, falando sobre as preocupações da vida, por exemplo, nos dá o refrigério quando Ele diz em Mateus 6,33: vocês que estão preocupados com o que vestir, com o que comer, com o que comprar, com onde morar, não fiquem preocupados. Porém, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso para nós é um refrigério. Não fiquem preocupados com essas coisas. Mateus 28, dos versos 18 a 20, Mateus 28, de 18 a 20, ele diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês acham que esses apóstolos não lembraram disso quando estavam na prisão? Vocês acham que eles não lembraram disso quando mandaram que eles parassem de pregar? Eles disseram o seguinte, e nós vamos ver isso já já: o que importa para nós, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Ou nós vamos calar a boca ou nós vamos continuar falando, porque aquele que mandou é que é o dono de tudo? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, Filipenses 4,19, Paulo também declara o seguinte, falando sobre as ofertas que a igreja recebeu, sobre a bondade dos crentes, sobre a bondade dos irmãos, ele diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele realmente vai suprir, tem suprido as nossas necessidades. Nada pode impedir os propósitos de Deus na vida do crente, irmãos. Nada. E Ele vai se glorificar, sabe como? Cumprindo as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas para a sua própria glória. Esses 70 membros do Sinédrio, então, estão sentados e se perguntando: o que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Ninguém mais está tomando café. Ninguém mais está comendo pãozinho. Ninguém mais está discutindo o que vai acontecer. Eles estão se perguntando, eles estão perplexos, diz a Bíblia. Perplexos. O que aconteceu aqui? Na verdade, a Bíblia nos diz que eles ficam até assustados. O verso 26 diz que então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Ou seja, de perseguidores, de acusadores, agora eles estão, eles estão com o pé atrás agora. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Eles podem até achar, ou podem até continuar dizendo que essas coisas não existem, que Jesus Cristo não é o Messias, mas alguma coisa eles sabem que está acontecendo aqui. Vejam, eles mesmos temiam ser apedrejados pelo povo. E o verso 28 diz: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem esse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Vocês encheram Jerusalém
com a doutrina. Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, ou seja, vocês querem nos fazer acreditar que nós somos culpados de crucificar o Messias. E os apóstolos, talvez naquela hora, balançam a cabeça e falam, exatamente. Eles são culpados, nós somos culpados, todos nós somos culpados nesse sentido. Porque aqueles homens, eles foram usados como ferramentas para colocar o Senhor Jesus na cruz, mas o que colocou ele na cruz foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados. Então eles são culpados e nós também somos. Novamente eu repito, encheram Jerusalém com a doutrina, com a vossa doutrina. Lembra? Os propósitos de Deus prevalecerão. Não importa o quanto persigam o povo de Deus, os propósitos de Deus sempre prevalecerão. Amém? Veja, a cidade está cheia do Evangelho. Cheia do Evangelho. E eu acho interessante que a passagem começa no versículo 17, falando sobre o Sinédrio sendo cheio de indignação. Então nós lemos sobre os crentes que estão cheios com o Espírito Santo e também estão enchendo a cidade com o Evangelho. Quem é que prega o Evangelho? Quem é que enche o lugar onde ele está com o Evangelho? Quem está cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai pregar o Evangelho. Você não vai ter coragem de falar, você não vai ter coragem de testemunhar, você não vai ter coragem. Nós não temos essa coragem. Quem nos capacita é o próprio Espírito. Irmãos, o tema para o ano aqui na nossa igreja é baseado em Efésios 4. É baseado em Efésios 4, que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz que a igreja é corpo de Cristo. Ele diz que a igreja deve ser unida. Ele diz que cada um deve buscar servir a igreja de acordo com o chamado de Deus para cada um, de acordo com os dons que Deus deu a cada um de nós. E a consequência disso, o resultado disso é então um crescimento para a igreja. Ou seja, o número aqui, os números aqui, ou aumentar os números não é o nosso foco. Na verdade, isso é consequência. Por quê? Porque nós somos uma igreja unida, uma igreja que trabalha junto, uma igreja que prega o Evangelho. O crescimento é resultado. É só resultado. Eu já disse isso uma vez e repito, nós não podemos ficar atentos ou ficar só atentos a isso. Isso se chama numerolatria. Só número. Mas também nós não podemos ter numerofobia. Não podemos ter medo de crescer. Na verdade, o intuito de Deus é que a igreja cresça. Mas o intuito de Deus não é ter, lembra, não é ter uma igreja cheia de gente, é ter uma igreja cheia de crente. É ter uma igreja cheia de crente. E a igreja deve estar cheia de crente para quê? Para evangelizar onde nós estamos. É para isso que nós somos chamados. Isso então nos leva à nossa última coisa. Primeiro, o povo de Deus vai sofrer perseguição. Segundo, os propósitos de Deus sempre prevalecerão. Terceiro, o poder de Deus estará sempre presente. Vocês estão animados? Estou na metade. Está acabando, falta só 2 horas aí. Fica quietinho aí. Terceira coisa, o poder de Deus estará sempre presente. Dos versos 29 a 32. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Quer as pessoas creiam ou não, acreditem ou não, o poder de Deus está sempre presente. Lembre-se, você receberá poder. Atos capítulo 1, verso 8. Mas nós entendemos aqui que existem 2 aspectos desse poder, nós vamos discorrer sobre eles. Primeiro, poder no Salvador para que nós possamos proclamar. Poder nele, que vem dele, para que nós possamos proclamar. Então veja, poder não é meu, poder não vem de mim, poder vem dele,
e é por Ele e para Ele, como diz a Bíblia, são todas as coisas. Amém? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Vocês acham que você, em sua sã consciência, sendo ameaçado de morte, para que você pare de pregar o Evangelho, você, em sua sã consciência, sem o poder do Espírito Santo atuando em você, você diria isso para eles? Nunca. Correríamos. Tá bom, quer que eu pare? Eu paro agora. Tá ótimo. Esse é o problema? Não vou falar mais. O problema é esse? Não falo mais. Mas não, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles disseram o seguinte: o que importa? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Quando a lei dos homens, veja, a Bíblia nos ensina que nós devemos sim respeitar a lei dos homens, porque toda lei foi instituída por Deus, amém? A Bíblia nos ensina isso. Porém, quando a lei dos homens vai contra a lei de Deus, quando a lei dos homens diz que nós devemos mentir, que nós devemos enganar, que nós devemos usurpar, que nós devemos parar de pregar o Evangelho, nós então devemos ir contra a lei dos homens e obedecer a Deus. Mas se a lei vai diretamente contra a lei de Deus, o que nós devemos fazer? Continuar pregando o Evangelho. Então Pedro, mais uma vez, compartilha a mensagem do Evangelho com o Sinédrio, versos 30 e 31. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Esse é o poder que há no Salvador que nós proclamamos, poder para salvar o pecador. Se você está aqui hoje, preste atenção nisso. Se você está aqui hoje e você não entende, e você nunca recebeu esse poder, você não entende esse poder, você não entende que você precisa ser salvo dos seus pecados, que você precisa se arrepender dos seus pecados, eu te convido essa noite a se colocar de joelho, com a cara no pó, em arrependimento e entender de uma vez por todas: sim, você precisa do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Não há perdão de pecados em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, somente no Senhor Jesus. A palavra de Deus nos ensina isso. Esse é o significado da palavra madeiro. O Senhor foi para a cruz, foi para o madeiro, para que nós pudéssemos alcançar salvação somente por Ele. Somente por Ele. Essa é uma referência usada para falar da cruz, a cruz onde o Senhor Jesus morreu. Deus então o exaltou à posição gloriosa, que é a sua direita. A posição à direita do rei é a posição de herdeiro. Vocês podem ir aqui, vai lá no Palácio de Westminster, vai lá na igreja, vai lá onde a rainha foi coroada, onde o rei é coroado, onde é que senta o herdeiro ao trono? Senta à direita. Isso não é invenção deles, isso é um termo bíblico. Eles tiraram isso da Bíblia, porque o Rei dos Reis, que reina sobre todas as coisas, está sentado à direita do Pai. É lá que Ele está. Ele morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Deus o exaltou à mais gloriosa posição de todas. É do próprio Deus, através do seu Espírito, que traz a nós um entendimento e traz a nós esse arrependimento. E nós então nos derramamos, nos entregamos verdadeiramente a Cristo em arrependimento. É do próprio Deus que vem essa coisa. E o arrependimento, ele só pode receber esse perdão de pecados através de Cristo Jesus. Você consegue ver aqui a Trindade? É Deus fazendo, é Jesus fazendo, é o Espírito fazendo. O poder de Deus está presente na salvação, o poder de Deus está presente na pregação, o poder de Deus está presente na vida do crente.
Nós só conseguimos essas coisas porque Deus, através do seu Espírito, nos abre o entendimento e nós respondemos, mesmo sem querer responder, mesmo sem saber o que está fazendo, e nós então recebemos o Espírito e somos salvos. Nós nos tornamos então, como diz o verso 32, nos tornamos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pedro aqui fala para todos nós que somos crentes, para todos nós que somos crentes. Ele diz: nós somos suas testemunhas, Senhor Jesus. Ou seja, somos testemunhas do Evangelho, nosso papel é pregar o Evangelho. Nós podemos falar aos outros, nós podemos compartilhar daquilo que nós recebemos, nós podemos falar da salvação, porque nós temos a salvação. Você só pode falar de aquilo que você tem conhecimento, você só pode compartilhar daquilo que você tem. Ou você é como uns e outros aqui da igreja que eu conheço, que ficam oferecendo as bênçãos dos outros. Já ouviu essa? Não, eu não posso não, mas o Diego faz. Não, eu não posso ir lá não, pastor Cléber, mas o Diego vai. Não. Eu só posso oferecer daquilo que eu tenho, Adriana. Né? Eu só posso oferecer daquilo que eu tenho. Né? E quando eu falo do Evangelho, eu só posso falar do Evangelho porque eu conheço o Evangelho. Eu só posso falar de Cristo porque eu conheço a Cristo. Eu só posso falar da salvação de Cristo porque eu sou um salvo em Cristo. Eu falei na semana retrasada de que a boca fala do que o coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio de Cristo. Que o nosso coração esteja cheio do Evangelho. Que o nosso coração esteja cheio de amor pela alma perdida. E aí a nossa boca possa falar essas coisas. Então, irmãos, hoje nós aprendemos sobre a importância de espalhar o Evangelho, seguindo os exemplos dos primeiros crentes há 2000 anos atrás. E na próxima semana, principalmente, nós vamos ter a oportunidade de fazê-lo. Nós vamos fazer um culto lá fora, a igreja vai lá fora, a igreja vai adorar o Senhor, a igreja vai pregar o Evangelho lá fora, e nós vamos ter contato com as pessoas. E nós vamos chamar as pessoas para vir à igreja, para vir aqui, para o churrasco. Mas o ponto não é a carne, o ponto não é o hambúrguer, o ponto não é o refrigerante, o ponto principal é o Evangelho. Essas coisas podemos usar para atrair as pessoas, mas não é de comida e de bebida que elas precisam do pão da vida, do Senhor Jesus. É disso que elas precisam. Nós entendemos então que uma vez que nós queremos fazer essas coisas, nós seremos perseguidos, estejam atentos a isso. Depois, nós precisamos entender também que os propósitos de Deus sempre prevalecerão, independentemente das circunstâncias. O que é que você tem passado? Qual é o problema que você tem enfrentado? Você acha que Deus não está no controle dessas coisas? Você acha que Deus não está aquém dos seus problemas? Não, Ele não está. O grande problema é onde eu tenho colocado Deus nessa equação. Onde é que Deus está nessa equação? Os apóstolos sofreram perseguição, foram presos, foram açoitados, mas os seus olhos estavam fitos no autor e consumador da salvação deles, o nosso Senhor Jesus. Além disso, o poder de Deus está presente em nós através do Espírito Santo. Pedro e os outros foram acusados de proclamar que é preciso obedecer a Deus antes do que os homens. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos esse tipo de testemunha. É o Espírito Santo que nos capacita a compartilhar a mensagem de salvação. Quando nós compreendermos essas coisas, nós então vamos nos comprometer a pregar e encher Carental com o Evangelho. Sabendo que, tendo certeza que, apesar das perseguições, apesar dos problemas, apesar das picuinhas, apesar dos mimimi, apesar do nhenhenhê, os propósitos de Deus não prevalecerão. Irmãos, não vão ser frustrados, desculpe.
Eu ia falar que os propósitos de Deus não serão frustrados. Desculpa, obrigado. E o que eu quero dizer com isso? Eu disse isso para alguém, e essa pessoa uma vez falou, misericórdia, pastor, não fala isso não. Irmãos, comigo ou semigo, Deus continua sendo Deus. Com você ou sem você, Deus continua sendo Deus. Se você resolver fazer biquinho e falar, não quero mais fazer, não vou mais fazer, você acha que a igreja vai parar? Se eu disser que amanhã eu não quero mais, que amanhã eu vou embora, que eu vou para outro lugar, você acha que a igreja vai parar? Faz 2000 anos, mais de 2000 anos que está assim e não parou. Você acha que por causa de você vai parar? Por causa de mim vai parar? Os propósitos de Deus prevalecerão. Obrigado, Adriana. Irmã Adriana, muito obrigado. Amém? Irmãos, não desanimem. Quando você sofrer perseguição, quando você sofrer chacota, quando você ficar chateado, quando alguém pisar no seu calo, lembre-se, você está servindo a um Deus vivo. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós caminhamos, é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós evangelizamos, é por Ele que nós compartilhamos do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos verdadeiras testemunhas do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos levantar? Vocês estão muito quietinhos, vou